minhas chuchus, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Arianos, como vocês estão? Espero que bem. Lembrando que toda leitura por aqui é atemporal, coletiva. Pega só o que for para você, o que não for você solta. Para consulta particular, meu contato está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem ver os papéis, tá? De quem é quem na leitura. Pode estar espelhado. E se ressoar com o teu momento, pode considerar para qualquer posicionamento do seu mapa. Bora lá então, Áries. Qual que é a energia de Áries hoje? O que eles estão vivendo? Como eles estão? Áries. Raposa. Um olho no peixe, outro no gato, Má. No fundo, o navio, a árvore, a casa. Bom, gente, eu tenho que falar aqui para dois grupos, tá? Encaixa aí no que for melhor para vocês. Vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né? Aqui o que vem, vem. Eu tô vendo um grupo que tá desconfiado de alguma situação. É como se vocês estivessem numa esperteza, sabe? Mas a pessoa tá indo com a farinha, eu tô voltando com o bolo. E isso aqui tá fazendo vocês ficarem um pouco distantes de uma situação, emocionalmente falando, porque vocês não querem que as emoções influenciem numa possível decisão que você quer ter, numa possível conversa, em algum passo, alguma ação que você está tentando ter em relação a alguém. Isso pode ter a ver com um casamento, com a sua família, algo ali que você vê que tem alguma coisa errada. Já estou desconfiando, de uma traição, de um movimento mais oculto, alguma coisa que não foi dita para mim. E alguns de vocês podem ter recebido algum toque, ou vocês, sei lá, minha ficha caiu, isso numa viagem, tá? Não é para todo mundo, mas para alguns tem essa informação. Outros de vocês, eu tô sentindo que vocês podem estar desse outro grupo, né? Tem um grupo aqui que pode estar escondendo algo de alguém. Talvez o que é escondido venha de você. Talvez você não está sendo muito honesto em alguma coisa, que você já está tomando uma certa distância. Eu tô nesse casamento, mas não tô feliz. Então, eu tô tendo os meus encontros ali. E não é um julgamento, tá, gente? Tô falando os dois grupos que eu tô vendo aqui. Não é um julgamento. Aqui você pode até ter conhecido alguém numa viagem, você se conectou muito com essa pessoa, mas você já tem uma família, uma casa, e parece que as coisas ali não estão dando muito certo, tem briga, você não se sente mais feliz. E parece que você encontrou as suas raízes, uma conexão, alguma coisa, num outro lugar com uma outra pessoa. E você está querendo conversar para chegar num acordo e como que você sai dessa situação, desse lugar. Então, temos dois grupos. O grupo que está desconfiando e o grupo que realmente está ocultando alguma coisa porque não está feliz num lugar. Vamos entender aqui. Eu vou falar uma situação e vocês veem o que se encaixa, tá? Que aqui, ou vocês estão desconfiados, com uma pulga atrás na orelha, envolvendo uma estrutura, tá? Pode ser até uma empresa. Talvez você esteja ali um pouco ressabiado, ressabiada com as pessoas, os seus colegas, alguma energia ali na sua empresa, na empresa que você trabalha. Mas você pode ser essa pessoa que está omitindo ou mentindo sobre alguma coisa, porque você ainda não tomou uma decisão, ainda preciso ajeitar as coisas. Você sabe que não é uma decisão fácil, isso leva tempo, leva alguns ajustes que precisam ser feitos. E para todos os casos, você está querendo deixar as emoções de lado para você tomar a melhor decisão e até no sentido de justiça mesmo, tá? Tá, vamos ver aqui. O que está acontecendo com o ariano? Por que dessa energia de raposa? Olha isso aqui, gente. Tem uma pessoa preocupada aqui em relação a uma traição, tá? Não tem o que falar, gente. Tá muito específico.
Ou você é do lado que tá fazendo alguma coisa, ou você tá desconfiando. E seja lá quem for, tem uma preocupação aqui. O que Ares está vivendo? Por que dessa raposa? Ó, já falei, gente. Aqui tem um contexto que não tá mais trazendo nenhum tipo de felicidade, se é que trouxe um dia, né? Tem alguma coisa pesada aí. E talvez o que você tá fazendo, não se julgue, tá, Ares? Se for você, você não tá mais feliz. Então você talvez tenha tido uma oportunidade de ver que existe um outro mundo. Eu jamais, gente, vou chegar aqui e falando pra vocês, olha, Ares, tá errado o que você tá fazendo. Não é uma questão de estar certo ou errado, tá? Ou para qualquer signo, se for você que tá mentindo sobre alguma coisa. Não tem certo e errado, gente. Existem os acordos de cada pessoa e a vida é feita, às vezes, de escorregões. Quem somos nós, né? Quantas vezes a gente aponta o dedo na cara do outro e fala, ah, você tá errando, você tá me traindo, etc. Ok, a gente fica puto da vida, né? A gente não gosta, ninguém gosta. E aqui parece que se trata de uma traição, seja lá de quem venha. Só que o ser humano é falho, gente. Como diz a minha terapeuta, e ontem eu ouvi de novo. Ela falando, eu me dou o direito de errar. Quando alguém aponta um erro meu, eu falo, que bom, e vou continuar errando, porque eu sou um ser humano. E vocês podem ter certeza, gente, que a pessoa que aponta o dedo, ela vira a esquina, tá fazendo a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de, sabe, de autocompaixão e compaixão com os outros, para entender que senão você não é um sociopata, um psicopata, você não faz as coisas pensando em magoar os outros, em ferir as pessoas. Você é apenas um ser humano que erra e acerta, né? A gente tem que começar a tirar as pessoas do pedestal, porque se qualquer passinho fora da curva, você já vai ser apedrejado. O que está acontecendo com o Ares? Essa história envolve uma traição, gente, não tem o que falar. Rainha de Copas no bloqueio. E aí eu não sei de onde vem, mas vocês vão ter que adaptar. E pelo amor de Deus, tá, gente? Quem falar besteira nos comentários, se não for uma coisa construtiva, eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Eu vou ocultar e vou remover o comentário. A pessoa não vai aparecer mais no meu canal. Porque eu não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém, nem passando pano para quem tá te traindo, tá? Se você que tá sofrendo isso, eu sinto muito. Receba todo o meu abraço, meu amor. Não é sobre passar pano. É sobre entender que o ser humano, ele é falho. E que a gente, sim, às vezes condena uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco, daqui um mês, um ano. Não dá para apontar o dedo na cara do outro. Ok, a gente faz. Eu também faço. Mas vamos ter sabedoria. Essa leitura vai ser delicada, pelo visto. O que tá acontecendo com Ares? Ó. Alguma coisa veio à tona, né, gente? Tá vindo à tona alguma coisa aqui que envolve uma situação amorosa, uma situação afetiva. Isso pode nem ser romance, pode ser uma traição com uma amizade, com alguma pessoa da sua família, as de ouros. Vamos lá, vocês vão ter que adaptar, como eu disse, porque você pode estar do lado que está desconfiando ou do lado que está fazendo, tá? Carta do mundo, Rei de Copas. O que eu tô vendo aqui? Vocês vão ter exatamente o que eu tinha visto, tá? Eu tô vendo aqui até uma coisa de comparação. Vamos lá, o que eu tô pegando aqui? A história é a seguinte, você se coloca aí onde você tem que se colocar nessa história, porque eu não sei se você é um lado ou se você é o outro, tá? O que eu tô vendo aqui? Existiu uma viagem, uma movimentação, alguma coisa aqui que uma pessoa encontrou a sua parceria perfeita, entre aspas, né? Mas você ou quem você está lidando se identificou muito com alguém. E isso aqui fez a pessoa dessa história meio que comparar. Caramba, eu tô vivendo um contexto que não é legal. Eu tô vivendo numa casa que só tem briga, eu tô vivendo num lugar que não é mais para mim, que eu não vejo mais como dar certo. Eu quero terminar tudo. Eu não quero mais isso.
Só que parece que tem uma questão financeira também, gente. Além de tudo, tem uma questão financeira. Para alguns tem até filhos. Então é delicado. De um lado eu tenho uma coisa que é o meu sentimento, que tá batendo forte por alguém, meu coração tá batendo forte por alguém. E do outro eu tenho o meu compromisso com a minha casa, o meu trabalho, tem questões ali financeiras, tem filhos. Eu tenho o lado burocrático da vida, eu tenho o lado que é a razão. Então parece que a leitura de vocês é sobre isso. Amor, emoção versus razão. E na verdade o ideal é a gente englobar tudo. Mas como que se decide aqui? E seja lá o que está acontecendo, essa revelação, isso que está vindo às claras sobre uma traição, sobre alguma coisa que está sendo desonesto, que não tá legal, que não faz parte, desonesto não é, de novo, num julgamento meu, tá? Não faz parte do acordo de lealdade entre você e uma pessoa. Seja lá de quem partiu isso que tá vindo à tona é para trazer um novo ciclo para ambas as pessoas. Realmente aqui alguma coisa já acabou. Só que me parece que duas pessoas não estão conseguindo finalizar algo, então tem que ter uma terceira energia que surge do universo para poder confrontar alguém e falar: e aí, você vai continuar onde você está? Ou você vai ir em direção à tua felicidade? O que você vai fazer? Porque aqui, gente, independente de quem venha, tá bem claro para mim, tem uma pessoa que não tá feliz onde está. Ela não consegue se abrir mais, tem uma grande, assim, decepção com a vida, sabe? Uma sensação de desolamento mesmo. E aí eu virei a esquina e encontrei uma pessoa que fez os meus olhos brilharem. Tem alguém nessa situação aqui e que tá com muito medo de apostar no sentimento e perder. É aí que tá, né? Eu tenho medo de escolher o meu lado do coração, o lado das emoções e sair perdendo. E aqui estamos falando de uma pessoa que tem dificuldade de tomar essa decisão e aí pode estar escondendo, né? Olha isso aqui, página de espadas e o 2 de ouros. Tem alguém que está tendo que lidar com duas situações, um casamento de um lado, um contrato de um lado e do outro aquela situação que me faz feliz. Eu estou equilibrando as duas coisas, por quê? Porque eu tenho muito medo de me perder por conta do meu coração, de estar sendo uma pessoa completamente irresponsável. E isso tem a ver com uma ferida paterna de abandono. Seja você ou seja a pessoa que você está lidando. Alguém aqui tem uma ferida forte de abandono que veio do pai. E aí piora tudo, porque se você for sei lá, o homem, a mulher da história que passou por esse abandono, você tem medo de repetir o que o seu pai fez lá atrás. Tenho medo de deixar os meus filhos desamparados. Não quero magoar ninguém, mas aqui entra um amor na história, né, gente? E seja lá o que for, eu sei que às vezes os caminhos são tortos, mas seja lá o que for, é uma abertura aqui para uma fase feliz e muito mais próspera. Às vezes a gente não consegue sair de uma situação, o universo tem que vir colocando uma terceira no meio para ver se a coisa anda, para ver se finaliza. Porque aqui já acabou, gente. Aqui já acabou um casamento, aqui já acabou um contrato de trabalho, aqui já acabou o tempo de alguém em algum lugar. O ciclo já acabou, mas a gente não consegue, então a gente fica tentando, e aí tem briga, entende? É sobre isso. Ó, o livro, a árvore, as nuvens. Realmente aqui alguém tá muito conturbado com uma coisa que tá escondendo, tá? Tem alguém muito preocupado em perder a própria estabilidade. Por conta de uma coisa que tá em segredo. O que mais que a Ares precisa saber dessa situação? O que mais que a Ares precisa saber dessa situação? Olha, estrela embaixo do 10 de espadas. Eu tô falando. Deus escreve certo por linhas tortas, Ares. É o que eu tô vendo aqui. Cavaleiro de espadas. Isso tudo para você pode estar sendo uma loucura. Seja você passando, sofrendo, seja você tendo que mentir.
E se for você, você tá numa energia assim de muita culpa. Má do céu, eu nunca me apaixonei por ninguém. Nunca imaginei que eu fosse ser essa pessoa que trai, que não sei o quê. Gente, a vida não é uma linha reta, né? A vida não é uma linha reta. Não somos santos, pelo amor de Deus. E eu sei que é muito. Vamos separar um pouco as coisas, tá? É muito difícil você lidar com uma traição. É muito, muito difícil, a gente sabe. Mas nós não somos santos. E hoje é muito difícil falar esse tipo de coisa, porque na internet, qualquer coisinha que você faça, às vezes nem é nada tão assim, mas isso já vira um barulho, a pessoa já vira. Sabe, são os linchamentos, né? Os linchamentos que a gente via tanto e vê, né? Acontecendo na vida real. Na vida virtual é a mesma coisa. Você não pode falar nada fora né? Um pouquinho fora ali, porque você já é condenado como se você fosse Judas. E, de novo, não estou passando pano para quem te traiu, se for o teu caso. Não é sobre passar pano, não, eu não estou excluindo a dor. Por isso que eu falei, vamos separar as coisas. De um lado tem a dor, que a gente tem que respeitar essa dor. A dor do outro de ser traída é terrível. Mas isso não torna você uma pessoa que merece desaparecer do planeta porque você errou, porque você traiu, entende? Eu espero que vocês entendam. O que mais que a Ares precisa saber? 3 de copas, mas desde que o mundo é mundo, né? As pessoas tacam pedras nas outras, como se elas fossem perfeitas. Parece que se você. Não é você aceitar, não é sobre você perdoar, sabe? As de paus, não é sobre isso. Mas parece que se você aceita, você se torna uma pessoa fraca, você se torna. Se você entende, né? Você se torna uma pessoa que não se impõe e não tem nada a ver com isso, gente. Você pode até encerrar o teu casamento, qualquer coisa aí, e ficar emburrado o resto da vida. A escolha é tua. Mas não é sobre perdão. Perdão só vem lá na frente quando vem. Na hora que acontece, sim, você deve dar vazão para essa raiva, seja tua, seja do outro. É um assunto delicado, né, gente? Porque tem gente ainda que quer se meter na vida do outro. Ah, porque fulana tá perdoando o outro que traiu. E eu tô vendo isso muito recentemente lá no caso daquela Isa, da cantora Isa, né? Que voltou lá com o cara que traiu. O que eu vejo de gente colocando ali, falando, tudo bem, cada um tem o direito à sua opinião, mas o que que eu tenho a ver com a Isa? O que que ela faz e deixa de fazer com a vida dela, com o filho dela, com a casa dela, né? Com a boca dela e etc. O que que eu tenho a ver com isso? Só ela sabe o porquê que ela aceitou de volta, gente. Veio só esse exemplo, mas tem tantos outros, né? O ser humano tá muito complicado. A gente mal dá conta da nossa vida, a gente quer meter o dedo na vida dos outros. Ah, porque é famoso, então nem vai ficar sabendo. Mas é o que eu falei. Você atrai o que você vibra. Você fala aqui e daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa. Enfim, né? Não sei nem porque veio isso, mas tinha que vir. No fundo, 3 de ouros, 9 de paus, 2 de espadas. Olha, gente, independente de quem veio isso, aqui alguém estava se negando a ver alguma coisa que já estava escancarada, tá? Seja você, seja o outro, alguma coisa que já estava anunciando, dando um sinal de que algo estava acontecendo. E saiba que, independente do que lado que você esteja, isso aqui já estava programado para acontecer pelo plano espiritual. E eu sempre falo aqui no canal da ferida também da traição. Existe essa ferida, que é muito difícil. Mas se você tem, você vai atrair situações em que acontece isso para que você olhe para essa ferida. Em que aconteça isso. A mesma coisa, rejeição, abandono. Gente, não tem outra forma de curar uma ferida. É você passando por aquilo. E eu sei que parece tudo muito cruel, mas é isso, é a vida, é a realidade. A gente aceitou estar aqui para poder evoluir como pessoas, como almas. A vida não é um morango, né? Como a gente ouve. A vida não é um morango, a vida não é cor-de-rosa.
ela vai ser desafiadora em muitos momentos, mas ela também vai ser feliz em tantos outros. E já parte da premissa, né, de que ninguém é de ninguém, né, gente? Somos almas livres. Essa posse que a gente cria sobre o outro, e não tô dizendo que, então, o outro pode pisar na minha cabeça porque ninguém é de ninguém. Não. Não é sobre isso. Como eu falei, é um assunto delicado, cada um encara de uma forma. Com certeza, se eu passar por isso, eu vou ficar pé da vida, sim. Mas a gente tem que entender depois mais a fundo. Você respira fundo, depois você. Ok, deixa eu tentar entender isso aqui que aconteceu comigo. Partindo também da premissa de que nada é por acaso. E isso é outro assunto polêmico. Mas é o que eu sempre falo: ninguém é vítima, ninguém é culpado aqui nessa terra. Quem acredita em vidas passadas, é quase que um dever de você entender que nada que você passa aqui é por acaso. Uma coisa é a pessoa ignorante que não acredita em reencarnação, ela não vai entender nada sobre a lei do karma, ela não vai entender nada sobre por que ela está aqui, né? Ela vai acreditar no que ela quer acreditar. E tudo bem, eu respeito. Agora, quem entende isso, levar uma traição como algo para a vida toda, né? Como sendo a pior coisa do mundo, é no mínimo um pouquinho, como que eu posso falar? Discrepante, né? Incoerente. Enfim, esse vídeo aqui tá polêmico. Não tá simples de falar as coisas. Talvez eu nem deixe os comentários abertos, porque abertos eu até adoraria ouvir a opinião de vocês, mas tem gente que não vai entender o que eu tô falando. E vocês sabem que eu sento aqui e eu não falo só o que as cartas estão trazendo. Tem a minha mediunidade que vai me conduzindo e eu vou recebendo informação e vou passando para vocês, tá? Clarifica para mim a estrela. Por incrível que pareça, eu não sei como é que vai bater em vocês, mas aqui tem uma traição que tem um propósito de cura na sua vida ou na vida da pessoa que você tá lidando, tá? Coração invertido. Cura ou libertação. A estrela. Ó, carta dos peixes. Gente, isso aqui que tá acontecendo realmente tem um propósito de purificação e liberdade. Ó, liberdade, ó, cavaleiro com os pássaros. Tem um propósito de libertação, gente. Tem um propósito de libertação, tá? Porque aqui você tá numa situação, seja você, seja o outro, que não tem amor. Aqui parece que as duas pessoas estão juntas apenas pelo financeiro, por dinheiro. Não tem como dar certo. Então, às vezes, tem que acontecer isso. O universo coloca alguém no nosso caminho. É ali que entra o que eu falei. Deus escreve certo por linhas tortas. Torto pra gente, né? Porque tá tudo certo. Torto para nós, seres humanos, que somos ainda muito leigos em muita coisa. Somos ignorantes por natureza em muita coisa, né? E tem um mosquitinho chato aqui, né? Deve ter alguma mensagem também em relação a isso. Aqui, gente, isso aqui veio pela espiritualidade, tá? E talvez hoje você não compreenda. Sendo você fazendo, sendo você recebendo, mas tem um propósito aqui espiritual, que lá na frente você vai entender. Caramba, se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, ou se o meu marido, a minha esposa não tivesse feito isso, ou sei lá, eu não estaria livre. Porque aqui parece que rola um conflito numa estrutura que ninguém consegue largar. Ó, as de ouros, as de paus, gente. Dois ases. Dois recomeços na mesa. Amparados pelo plano espiritual. Seja lá o que for, a dor só é sentida porque fere o ego. Aqui é sobre ego. Por que que eu falo isso? Porque não tinha amor. Então, como é que você vai se sentir ferido no seu emocional se não tinha amor nessa situação? Aqui eu não sei com quem eu tô falando, mas é um casal que não se ama. E amor a gente sabe que não some. Ele se transforma. Então, aqui pode ter sido um casamento de interesse. Ou que foi arranjado. Se não tinha amor, não tem por que eu ficar ferido. Entende? Futuro próximo para Áries.
Pajem de copas. Futuro próximo para Áries. 3 de ouros. Dois de ouros. A Imperatriz. Eu tô vendo aqui uma espécie de... Tem muito uma coisa burocrática aqui na frente, tá? Não tem grandes emoções aqui no futuro próximo. Eu tô vendo um acordo entre duas pessoas, principalmente se envolver filhos. Tem um acordo aqui. Só que uma das partes vai ficar realmente naquela preocupação que eu falei material, tá? É como se alguém tivesse que aprender a andar com as próprias pernas, materialmente falando. Então, se você é essa imperatriz que passou por uma traição, tudo isso é para você ter uma nova vida, onde você viva com paixão, com amor, não apenas sendo a mãe do filho da pessoa que te traiu. Tem alguém aqui que estava vivendo de aparências. E esse recomeço, ele é para trazer uma fase abundante. E uma independência para alguém, seja para você, seja para o outro, tá? Clarifico 3 de ouros. Tem algum acordo aqui. A torre. 3 de ouros. Muitas cartas. 3 de ouros. Cavaleiro invertido. Chicote. Chicote, a cruz, a lua. Gente, aqui pode ser que role uma insegurança em vocês ou em alguém sobre um acordo, tá? Sobre algo ali que vocês vão fazer com alguém, seja por pensão, seja porque vocês estão se separando. Aqui vai rolar uma insegurança por conta disso. Só que eles estão falando, Ares, se você está preocupado se essa pessoa vai pagar a pensão, se ela vai fugir, ela não vai, tá? Aqui tem um acordo que eu vejo que vai ser bem sucedido. Mas vocês vão... É como se uma insegurança financeira tomasse conta por um tempo. E eles estão falando, calma, é uma transição, as coisas vão se ajeitar, mas você vai ter que ter paciência. As coisas aqui não vão ser da noite pro dia. Tudo vai ser muito lento, mas vai dar certo, porque vai ficar bem consolidado. E no final das contas, se você for essa imperatriz, você termina muito bem. Independente do seu gênero, tá? Conselho final. Leitura difícil, hein? Conselho final. Para Áries, conselho final. Sobre essa situação. Seja gentil consigo mesmo. Celebre as diferenças. E isso aqui traz muito essa coisa que eu falei do julgamento. Seja o auto-julgamento, seja o julgamento com o outro. E tá tudo bem se você for a pessoa que não vai conseguir perdoar alguém, tá tudo bem. A única coisa que eles estão pedindo aqui, Ares, é seja gentil consigo. Porque aqui você pode se culpar por estar traindo alguém, ou você pode se culpar por não ter conseguido segurar alguém no casamento. Seja lá o que for, não se culpe, não entre nessa energia de se punir. Ah, porque eu não fiz isso e aquilo, porque eu não fui uma boa mãe, não fui uma boa mulher. Não entra nessa, Ares. As coisas acontecem como tem que acontecer. E aqui foi um propósito espiritual, que hoje você não vai compreender, mas lá na frente você vai entender os motivos. O mundo, ele é muito maior do que a nossa visão, né? Do que a nossa mini compreensão. É isso, meus chuchus. Eu espero muito ter ajudado, ter trazido clareza. Muito obrigada pelo carinho, confiança de vocês, por estarem aqui. Um beijo e até a próxima.